Falar que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, como eu havia prometido aos irmãos que estaria fazendo essa live hoje, levando uma palavra de consolo, de conforto para os irmãos, porque nós estamos vivendo tempos de adversidade. Pessoas que estão vivendo nesta época, época que a pandemia desse coronavírus ele tem assolado não só o nosso país, mas também o nosso Brasil, a nossa nação, e pessoas estão vivendo em tempo de desespero, pessoas vivendo assolado e enclausulado dentro dos seus lares, e também em tempo em que os templos estão fechados, aonde não temos a possibilidade de reunirmos e cultuarmos ao Senhor. Então nós estaremos fazendo nessa live, levando para os irmãos uma porção da palavra de Deus e diante de tudo aquilo que está acontecendo no nosso país, nós temos uma palavra de Deus e o que a Bíblia também ela pode nos falar sobre isso, onde as pessoas estão vivendo o tempo amedrontado dentro das suas casas, mas a Bíblia ela tem resposta, ela é a palavra de Deus, e Deus sempre tem uma palavra para nós nesse tempo de crise. E tem acontecido coisas que nos deixam, como servo de Deus, como ministro da palavra, nos deixa preocupado, porque nós temos visto na mídia, cada um fala uma coisa e acaba trazendo, em vez de conforto, consolo e segurança para as pessoas, acaba trazendo o terror. E as pessoas não sabem nem em que acreditar, porque uma emissora de televisão fala uma coisa, outra emissora fala outra, e começa a se vender mais o terrorismo do que coisas boas. Isso acaba amedrontando as pessoas. E o que nos traz preocupação é que nós temos visto e acompanhado na mídia, através mesmo da internet, que também tem surgido muitos oportunistas nesse momento, nesses instantes em que nós estamos vivendo esse caos. E parecem até profetas do Apocalipse, trazendo só desgraça, só coisas ruins. Parece que as pessoas estão vivendo em um tempo que parece que, olhando da forma que está acontecendo, que está sendo colocado, que parece que o mundo vai acabar. Mas Deus tem uma palavra para o meu, para o seu coração, para nós nessa noite, e eu convido a você a ficar até o final desta live, e no final nós estaremos orando pela tua casa, pela tua família, pelo seu ministério também, pela nossa nação e as demais nações, porque não é só a nossa nação que está vivendo esse caos, um caos mundial. E eu queria, para você que está vivendo esse tempo de quarentena, que não tem ido na igreja, no templo, orar, buscar, cultuar ao Senhor, e você voltasse mais para Deus. Talvez é uma oportunidade que Deus está nos dando para refletir como que está a nossa vida com Deus,
como estamos vivendo com o nosso próximo, né, nesses dias atuais, se estamos realmente vivendo o nosso amor ao próximo, se estamos vivendo de acordo com aquilo que Deus nos manda viver. E nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, e desde já eu quero convidar a você participar, deixa o seu pedido de oração, que no final dessa live nós vamos estar orando pela sua vida, pela sua casa, e eu tenho certeza, você que é servo de Deus, você que é serva de Deus, esse mal que está assolando as nações, eu desde já quero profetizar a vitória, já quero profetizar a bênção de Deus, o milagre de Deus na sua casa, na sua família, e eu tenho certeza que na sua casa esse mal não vai entrar, porque a Bíblia, elas nos dá garantia de que esse mal, ela não vai entrar na casa daqueles que temem a Deus, que servem a Deus, que têm a sua vida voltada para Deus. E para aqueles que estão afastados, da presença de Deus, que saiu da igreja por alguma coisa que aconteceu, eu te convido você a rever os seus conceitos com Deus. É tempo de voltar. Se a vida que você está vivendo, afastado de Deus, lhe tem trago algum benefício. Talvez o medo tomou conta de você, e agora é momento de você começar a analisar, faz uma reflexão da sua vida, como que está a minha vida com Deus. Se verdadeiramente, nesse tempo presente, se estamos caminhando mesmo para o final dos tempos. Reflete, pense como que está a sua vida com Deus, sua comunhão com Deus, sua comunhão com o próximo, sua comunhão com a igreja do Senhor. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, de provações. Mas tudo que está acontecendo, a palavra de Deus, ela tem resposta para nós. Antes de eu entrar na palavra, eu quero deixar aqui uma reflexão para esses crentes que não gostam de ler Bíblia. Já vou entrando direto nesse ponto. Ao começar essa live, eu falei que estava preocupado, que alguma coisa me trouxe preocupação de alguns aproveitadores, profetas do Apocalipse que têm surgido e têm deixado muito crente alarmado. Mas crentes que não têm uma intimidade com a palavra de Deus, esse vai ficar alarmado mesmo, porque estão aproveitando e dando profetada, não é profecia, é profetada, de tudo quanto é lado, e pessoas acreditam naquilo que está ouvindo, naquilo que está vendo, mas não procura basear com a palavra de Deus. E eu tenho, para você que gosta de profetada, eu te convido a examinar as Escrituras, porque Jesus, certa feita, ele falou: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Então, toda profecia, ela tem que estar embasada na palavra de Deus. Mas, infelizmente, pessoas que
não querem ler Bíblia e estão querendo ir atrás de profeta e ficam ouvindo as suas profetadas em vez de examinar a palavra de Deus. E diante de toda a situação que está acontecendo, pessoas confinadas dentro dos seus lares, muitos não podendo nem ir na rua comprar alguma coisa, eu vou te trazer uma palavra que foi escrita há mais ou menos 3.000 e poucos anos atrás, que está no Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis, seu capítulo de número 7. E no versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus: Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem este dia, é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Esta história, que está baseada no capítulo 7 do livro de 2 Reis, ele vai contar uma história na época do rei Jorão, filho de Acabe, estava reinando sobre Israel. E houve um tempo de guerra em que o rei da Síria, ele sitiou a cidade de Israel. E os irmãos sabem que na antiguidade as cidades eram muradas. E tinha portões de entrada, portões de saída. E a cidade de Israel, a nação israelita, estava cercada. E ninguém podia entrar e também não podiam sair. Até que o tempo se passou e começou a acontecer fome, porque não podia ninguém sair em outra cidade e comprar víveres, ou seja, comprar alimento para trazer para as suas casas. E a situação chegou e alguns comerciantes que tinha na época começou a encarecer a sua mercadoria. E quem não tinha condições de comprar, porque eram pobres, não tinha dinheiro, não tinha condições de comprar, começou a padecer de fome. Porque a carestia, ela era muito grande. E chegou-se a um ponto tão crítico das pessoas confinadas nas suas casas, de não poder sair para comprar, estavam aprisionados dentro das suas casas, porque a cidade estava cercada, de praticar canibalismo. E a Bíblia vai dizer que 2 mulheres, uma matou seu filho, cozinharam e comeram seu filho, e quando chegou na hora da outra matar o seu filho, ela não quis. E eles então correram até onde estava o rei Jorão e pediram socorro àquele rei, sendo que a situação chegou a este ponto porque o povo que era para estar na presença de Deus estava desviado da presença de Deus. E Deus, para chamar o povo de volta, ele usa seus meios de agir. Ele chama a atenção do povo, então ele usa
o rei da Síria para sitiar a cidade. Eles sitiam a cidade, ninguém pode sair. E agora o povo estava padecendo de fome. Só que havia um profeta naquela terra. E ele diz que iria acontecer um tempo de fome. Mas que depois daquele tempo, Deus abriria as janelas do céu. Que Deus derramaria abundância de víveres. A providência de Deus chegaria novamente para aquelas pessoas, mas eles precisavam ter consciência que era a mão de Deus que estava oprimindo. E Deus, ele tem as suas maneiras de chamar a atenção do povo. Quando Jesus ele estava prestes a voltar para o céu após a sua ressurreição, e os seus discípulos chamaram ele e mostraram a suntuosidade do templo, a beleza que o templo refletia. Jesus falou que ali não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derrubado, que aquilo seria, dentro de pouco tempo, seria destruído. E eles então perguntam a Jesus qual seria esse tempo. E Jesus, ele diz que não competeria a ele saber o tempo que estava estabelecido pelo Pai, pelo Deus Todo-Poderoso. Mas ele deixa então um sinal para a igreja. A igreja não iria ficar despercebida dos sinais que iriam acontecer. E ele disse que haveria peste, haveria fome, guerra, rumores de guerra, o amor se esfriaria. Sinal para a igreja, para aqueles que conhecem a Cristo e conhecem a tua palavra. Então a igreja, ela sabe que dentro de tudo que está acontecendo hoje, tem as mãos de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de um liberalismo muito grande, aonde parece que estão se brincando de ser crente, aleluia, aonde parece que aquilo que Cristo determinou, parece que esqueceram. Quantos crentes estão vivendo em tempo achando que nada vai acontecer. Mas tudo que está acontecendo, Deus está vendo e está observando. E Ele tem as suas formas de agir. É algo que não podemos esquecer, que Ele tem a sua forma de agir. Nós estamos vivendo um tempo que parece que a santidade não é mais necessário por aqueles que professam o nome de Cristo, aqueles que servem a Cristo. Estão querendo viver um evangelho de facilidade. Estão querendo viver a vida como se não necessitasse mais de viver uma vida santa, uma vida separada. Quantos hoje já não quer mais saber de oração, não quer saber de orar, quer viver a vida da forma que ele quer. Mas Deus ainda tem compromisso com a sua palavra. Deus ainda tem compromisso com a sua igreja. Porque Ele vai vir buscar uma igreja, creia nisto. Mas Ele não vai vir buscar uma igreja
que vive de qualquer maneira. Não, ele vai vir buscar uma igreja santa, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Foi para isto que ele morreu. Estamos vivendo um tempo querendo brincar de ser crente. E tem que acontecer essas coisas que estão acontecendo nos últimos dias, para nós acordarmos da indolência do sono e saber que lá no céu tem um Deus que não dorme, que não cochila, um Deus que está todos os instantes com os olhos voltados para a terra. É por isso que eu estou te convidando a rever os seus conceitos com Deus. Porque não vamos entrar no céu de qualquer maneira. Para entrar no céu precisa de santidade, porque se não precisasse de santidade, ele não iria deixar escrito para nós na sua palavra: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então nós dependemos e precisamos de santidade em nossa vida. Nós não temos que nos misturar com o mundo. Nós vivemos no mundo, mas não pertencemos a eles. Vivemos nesta terra, mas não pertencemos a esta terra. Nós pertencemos a uma pátria celestial e é para lá que breve nós vamos. Analisa comigo quando o povo escravizado no Egito estava vivendo lá no Egito, mas tinha um lugar separado para o povo hebreu, a terra de Gósen. Enquanto os egípcios foram assolados pelas pragas, choraram, se entristeceram, pagaram o preço. Lá na terra de Gósen tinha alegria. Na casa dos egípcios tinha choro. Mas na casa dos judeus tinha alegria. Sabe por quê? Porque eles estavam lá no Egito, mas não pertenciam ao Egito. Eles estavam vivendo no Egito, mas eles não pertenciam ao Egito. E eu quero te dizer, nesta noite, você está vivendo nesta terra, neste mundo, mas você não pertence a este mundo. Jesus Cristo pagou um alto preço por você. Porque ele nos chamou para a santidade, não nos chamou para a imundícia, mas nos chamou para a santidade. E Deus, ele tem um compromisso com a tua palavra, meu amado. Minha amada irmã, você que está afastado da presença de Deus, eu te convido nesta noite a voltar para a presença do Pai novamente. Volta para o lugar que era seu e ocupe novamente o seu lugar. E estas profecias, essas profetadas que você tem visto aí na internet, desses aproveitadores de pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, que não têm compromisso nem com a tua vida e nem com a tua salvação, e trazendo, muitas das vezes, desespero para a tua casa, para a tua família, trazendo caos para a tua casa, para a tua vida. Aprenda a observar a palavra de Deus, ver o que a palavra de Deus ela fala. Medite na palavra de Deus. Porque o salmista Davi, Salmo 119, e o versículo de número 10, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. No mesmo Salmo 119, versículo 105,
ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Porque aqueles que andam pela palavra de Deus, ele não anda em treva, ele não tropeça. Porque a palavra, ela nos garante. Porque quando nós voltamos para a palavra, nós voltamos para as Escrituras Sagradas, nós encontramos refúgio, nós encontramos esperança em meio à devastação que está acontecendo nos últimos tempos. As autoridades já não sabem mais o que fazer. A medicina não descobriu ainda a cura para esse vírus que está assolando o mundo. Mas Deus tem a cura. Porque Ele conhece todas as coisas. Ele conhece a tua vida. Ele conhece a sua estrutura. Ele te conhece por inteiro. Preste atenção. O que a Bíblia ela fala no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 7. Esta palavra é que mais nós ouvimos nos últimos dias. Que a Bíblia diz que quando Salomão acabou de orar, capítulo 7, 2 Crônicas, a partir do versículo de número 11, quando Salomão, ele acaba de orar, ele consagra a casa do Senhor, e também ele consagra a sua casa. E Deus, então, ele se manifesta a Salomão de uma forma gloriosa. Só que ali ele deixa uma condicional. E ele fala para Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste no meio do meu povo. Ele deixa uma condicional. Se eu mandar, se eu enviar, se eu fizer assim. Só que embaixo ele faz uma ressalva: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. São 4 passos para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Primeira coisa, antes de orar, ele fala: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, tem que haver quebrantamento, tem que haver humilhação. Porque Deus, ele não ouve a oração de um coração soberbo, cheio de orgulho. Tem que ter quebrantamento. Mas nós estamos vivendo um tempo que as pessoas olham somente para si e para dentro de si. Mas nós temos que viver tempo de humilhação.
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Aí ele disse, aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Esta é a condição com Deus. Escute bem. Não existe meios termos para Deus. Ou com Deus, ou você é, ou você não é. Não existe esse negócio de meio crente. Ou você é crente ou não é. Com Deus é ou não é. Não existe crente em cima do muro. Ou você pula para um lado ou pula para o outro. Mas não se esqueça. Oração para chegar ao trono da graça tem que ter humilhação. Tem que ter coração quebrantado. Porque a Bíblia diz que um espírito quebrantado e um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Começa a olhar para dentro de si. Como que estamos vivendo nos últimos tempos? Porque nós agora, o que mais nós temos é tempo. Você que não tinha tempo para orar, você agora tem tempo para orar. Você que não tinha tempo para estudar a Bíblia, você agora está com tempo para estudar a Bíblia, para meditar na palavra de Deus. Deixa eu fazer uma ressalva. Para você entender com quem nós estamos lidando e a artimanha do nosso adversário em tudo que está acontecendo. E eu venho desde a semana passada, eu estou analisando em algo que está acontecendo na televisão. Quem tem TV por assinatura já observou que eles liberaram canais que, se você for pagar o pacote, é um pouco caro. E eles estão dizendo para segurar as pessoas em casa, para não ir para as ruas, eles liberaram vários canais. E para nós que temos uma vida com Cristo, não nos deixamos enganar, achando que é bondade dos empresários, que quer favorecer quem está em casa. Então eles liberam canais, prende a sua atenção. Aí você vai ver os canais que estão liberados. Aí começa a ver suas programações. Prende a sua atenção.
que você vai se esquecer da palavra de Deus. Essa é a artimanha. Não pode ir num templo. Os templos estão com as portas fechadas. Mas não impede de nós cultuarmos a Deus. E quando a mídia coloca esses canais, liberam esses canais para você, vai prender o seu tempo. Você não vai num templo, mas também em casa não vai ter tempo, porque vai estar preso a uma tela de televisão. E eu vejo dentro disso a mão do adversário. Por isso que eu convido para que você volte mais para a oração. Quanto tempo que nós não fazemos mais aquele culto doméstico a qual fazíamos. Não temos mais tempo. Aonde Deus operava de forma sobrenatural. E hoje não temos tempo. Mas agora nós temos tempo. Agora é necessário a coisa se apertar, as mãos de Deus nos apertar e acontecer o que está acontecendo para rever os nossos conceitos com Deus. Ô, meu amado, você que está me assistindo, que nós voltamos para dentro de nós e fazer uma análise se da forma em que estamos vivendo, estamos agradando a Deus. A pergunta que eu faço para mim, e eu quero que você faça para você, se da forma que estamos vivendo, será que verdadeiramente estamos agradando a Deus? Ou nós estamos deixando de confiar mais em Deus e confiamos mais em outros recursos? O salmista, no Salmo de número 20, no seu versículo de número 7, o salmista ele faz uma expressão que me chama a atenção. Ele fala assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Porque quando nós colocamos a nossa confiança em Deus e acreditamos que esta situação vai passar, que esse momento de prova, de tempestade, de adversidade vai passar, nós temos que ter essa confiança que Deus ele não perdeu o controle da situação, Ele está vendo. Você que tem que trabalhar, que precisa levar o seu alimento para a sua casa, o seu pão de cada dia para a sua casa, Deus, Ele está vendo e Ele sabe do que você precisa e conhece a tua necessidade. Mas você precisa estar vivendo de acordo com a palavra de Deus. Porque quando você é compromissado com Deus, Deus ele é compromissado com você. E Ele não vai deixar você padecer necessidade. Na palavra em que eu fiz a leitura dos 4 leprosos,
que a fome estava assolando o povo naquela época. Havia 4 leprosos que estavam vivendo excluído da sociedade, que vivia fora dos portões da cidade. Eles não podiam viver entre as outras pessoas. E eles, então, eles tomaram uma decisão de ir até o arraial dos sírios. E eles falaram assim, se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer. Se nós ficarmos aqui parados, nós vamos morrer. Se nós formos até o arraial dos sírios, podemos morrer. Mas eles então se encorajaram e foram até aquele lugar. E Deus, ele entra com providência para suprir a necessidade do seu povo. E de repente, lá no arraial dos sírios, eles ouvem um barulho de tropéus de cavalo. E eles acharam que o rei de Israel estava indo para a batalha com um grande exército. E eles fazem o quê? Eles fogem, deixam tudo para trás. E aqueles 4 leprosos foi as pessoas que Deus usou para suprir a necessidade que estava vivendo o povo de Israel. E a provisão, ela vem, muitas vezes, da onde nós mais esperamos. Aqueles leprosos que estavam excluídos, que ninguém queria por perto, foi aqueles 4 leprosos que Deus usou. Oh, aleluia! Foi aqueles 4 leprosos que Deus usa para buscar a bênção para o povo de Israel. Aqueles 4 leprosos, eles podiam tão somente alimentar-se, pegar tudo aquilo ali e guardar para si. Mas eu quero ler de novo para você qual foi a decisão daqueles homens. E eles disseram, então disseram uns para os outros, capítulo 7, e o versículo 9. Então disseram uns para os outros, não fizemos bem este dia, é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Eles não foram egoístas. Eles não queriam a bênção só para si. Mas eles sabiam que tinham pessoas que excluíram eles da cidade, mas dentro da cidade tinham pessoas que precisavam de alimento. Eles podiam tão simplesmente, tão somente alimentar-se e guardar para eles. Mas eles falaram, não fizemos bem, porque nós podemos nos calar e algum mal pior nos sobrevir. E às vezes nós somos egoístas e queremos a bênção só para nós. Mas Eliseu falou que Deus iria abrir a janela dos céus, iria mandar a providência para o teu povo. E eu quero, para encerrar esta palavra, eu quero te dizer que está chegando a provisão de Deus para a sua vida. Que esta
prova que esta calamidade que está acontecendo, em que ninguém sabe quando vai acabar, mas Deus sabe. Ela teve o dia para começar e ela também já tem um dia marcado para terminar. Eu não sei o dia, mas eu sei que ela não vai durar para sempre. Talvez só está esperando você tomar uma decisão. Quantos que trocaram Jesus por coisas desse mundo, saíram atrás de prazeres momentâneos, indo atrás de prazeres efêmeros, de prazeres que não traz benefício nenhum. Quem sabe que Deus só está esperando sua decisão? Preste atenção no que eu vou te dizer. O ser crente não é somente fazer parte de uma igreja, não. O ser crente não é somente fazer parte de um conjunto musical da igreja, não. O ser crente não é tão somente fazer parte de um determinado departamento, não. Porque quantos estão hoje dentro da igreja com seu nome escrito no hall de membro, mas estão vivendo desviados da presença de Deus, com seus nomes escritos na ata da igreja, mas seu nome já foi riscado do céu há muito tempo. É duro falar isto. Dói, mas eu prefiro que te doa, te falando a verdade, te despertando, do que massagear o teu ego, dizendo que vivendo dessa forma você vai para o céu. Por isso que eu estou te convidando a rever os seus conceitos com Deus. Não basta ir à igreja, não basta somente ir ao templo, não basta tão somente fazer parte de um conjunto, cantar num conjunto. Tem que ter uma comunhão com Deus. Eu creio, irmãos, que na vida de muitas pessoas, depois que essa diversidade passar, que os templos abrir as portas novamente, eu tenho a certeza que a vida de muitas pessoas vai ser diferente. Vai olhar para o seu próximo de forma diferente. Ter mais amor no coração é o que está faltando em nosso meio. Aquele irmão, aquela irmã que chega na igreja, não quer sentar do lado. Que evangelho é esse que estamos vivendo? Que não consegue conviver bem com o seu irmão do lado. Eu não posso sentar perto de fulana, de cicrana, de beltrano. Que evangelho é esse? Porque o evangelho nós temos que viver, é o evangelho que não faz acepção de pessoas. Que evangelho que nós estamos vivendo, se o irmão vai para outra denominação, nós já não temos ele mais como irmão.
Que evangelho é esse que estamos vivendo? Se uma pessoa, ele naufraga na fé e nós viramos a face para o outro lado. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Porque o evangelho, aleluia, de Jesus Cristo é o evangelho que aproxima as pessoas uma das outras. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho de perdão. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de transformação. E o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de união, aonde nos une uns com os outros, nos unimos a Cristo. Este é o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que salva, que transforma, que liberta. Não é a minha palavra que liberta, que transforma, não. É a palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus, o evangelho genuíno, é ele que liberta. Eu só faço é pregar e falar a verdade. E eu não posso me omitir de falar a verdade. E eu quero te convidar a você agora. Se você estiver desviado da presença de Deus, eu te convido a voltar para Jesus. Você que está fraco na fé, já não tem mais prazer em ir na casa do Senhor, já não sente mais prazer em ir ao templo para cultuar. Eu te convido nesta noite, aonde você estiver, seja na sua sala, seja no seu quarto, a renovar a sua aliança com Deus. Eu vou estar orando pela sua vida e Deus vai se manifestar ao seu favor. E creia que esta luta vai passar, as portas vão se abrir e a provisão de Deus vai chegar para você. Então, meu querido, minha querida, acalma-te em Cristo. Lembra-se do Salmo 46 que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Há um rio que alegra a cidade de Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E esse rio que flui do trono de Deus, ele trará graça, alegria para a sua vida. É o rio da graça de Deus, que flui do trono de Deus, que vai inundar a tua vida, que vai inundar o teu lar, que vai inundar a tua família. E você, no final desta luta, no final dessa adversidade, vai cantar o hino da vitória. Nós vamos orar por aqueles que estão assistindo, outros já passaram, deram uma olhada, mas têm os seus afazeres, e também pelos pedidos de oração. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela tua casa, pela tua família, eu quero orar pela nossa nação e as demais nações, que são milhões e milhões e milhões de pessoas que estão sofrendo, mas nós, como igreja, nós temos um papel fundamental, um papel essencial
que é clamar pelas nações. Nós somos arauto, porta-vozes de Deus dessa última hora. Porque nós estamos vivendo um tempo crítico de uma geração sem fé. Mas eu creio que vai haver uma renovação, que Deus vai levantar uma geração de pessoas nesse último tempo, com poder e autoridade, e dizer que não só o Brasil, mas as demais nações é do Senhor Jesus. Porque o Brasil é do Senhor, eu profetizo e digo que o Brasil é do Senhor. Porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra e todas as almas que nela habitam. Satanás não é dono de nada, não. Estão dando muito ibope para Satanás, ibope é para Jesus, que é o dono de tudo isso aqui. E o mal não vai prevalecer sobre a nossa nação. O mal não vai entrar na tua casa, não vai atingir a tua família. Sabe por quê? Porque na tua casa tem a presença de Deus. Tem a presença, a marca do sangue de Cristo. Se na tua casa tiver a marca do sangue de Cristo, a marca do sangue do Cordeiro, tiver sobre os umbrais da tua casa, o mal não vai entrar. E a sua família vai ser abençoada por Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai que estás no céu. Deus, neste momento, ó Pai, eu quero ser grato a Ti, Senhor, pela oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos deu de entrar, Pai, em vários lares de pessoas, Pai, que não têm ir no templo porque está fechado, de pessoas que estão sofrendo, estão passando, ó Pai, tempos de adversidade. Deus, eu quero ser grato a Ti, Pai, porque cada dia que amanhece o Senhor nos dá uma nova oportunidade. Deus, eu quero lhe pedir por cada pessoa, ó Pai, que parou um pouco do seu tempo, deixou o que estava fazendo para assistir, Senhor Deus, essa transmissão, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Ó Pai, a Tua palavra diz por si próprio que a Tua palavra, ela não volta vazia. Antes, ó Pai, ela cumpre, ó Pai, o seu objetivo. Meu Deus, eu quero lhe pedir, Pai, por esta mãe que está preocupada, Pai, dentro de casa. Ó Pai, por esse irmão idoso. Ó, meu Senhor da glória, por essa irmã, esse irmão que se encontra enfermo, acamado. Ó Pai, debilitado, meu Senhor, com a saúde precária. Deus, eu quero lhe pedir, Pai, eu falei sobre a sua providência, sobre a provisão do Senhor. Que haja provisão nesses lares. Deus, eu quero lhe pedir nesta hora, por aqueles, ó Pai, que estão, ó Pai, desviados da Tua casa. Quantas pessoas, ó Pai, que eu pude ver os nomes aqui, Senhor Deus, e alguns estão distanciados, ó Pai, da Tua presença, ó Pai, mas que eles possam estar, meu Deus querido, nesse momento, fazendo a Tua confissão de fé, seja na sala, seja no quarto, aonde estiver, meu Senhor, que eles regressam, que eles voltem para a Tua presença, ó Pai, renova a aliança, reescreva, Pai, o nome, ó Pai, desse jovem, dessa jovem, desse irmão, dessa irmã, que está voltando para a Tua presença, ó Jesus amado, reescreva Teu nome no livro da vida. Meu Deus, eu quero lhe pedir, ó Pai, pelo município de Itanguá,
pelas autoridades constituídas, ó Pai, pela vida dos nossos pastores, Senhor, que eu sei, ó Deus, que estão vivendo tempo de preocupação, porque os templos estão fechados, mas estão preocupados, ó Deus, com as ovelhas. Meu Senhor Deus, abençoa, Pai, o ministério de venda das pedras, abençoa, Pai, a nossa igreja, ó Pai do Bandeirante 1, o pastor da igreja, pastor Antônio, os ministros da tua palavra, o corpo ministerial da tua igreja, Senhor, visita, ó Pai, os irmãos, as irmãs, meu Senhor Deus, traga, Pai, algo, ó Pai, de sobrenatural, algo de novo, ó Pai, para nossas vidas neste último tempo. Meu Deus, o estado do Rio está sendo assolado, ó Pai, por esta pandemia. E eu quero lhe pedir, ó Pai, toma nas tuas mãos todas as autoridades constituídas, ó meu Senhor, os agentes de saúde que têm, ó Pai, trabalhado de forma incansável, nossas autoridades constituídas, ó Pai, que têm trabalhado de forma, ó Pai, incansável, meu Senhor Deus, para que as coisas venham, ó Pai, se ajeitar. Eu sei, ó Deus, que o Senhor está no controle. O Senhor não perdeu, Pai, o controle desta situação. Eu sei que o Senhor está vendo, ó Pai, esta pandemia, ela tem, ó Pai, já o dia marcado, ó Pai, para ser, ó Pai, extirpada do nosso país, para ser mandada embora. Senhor Deus, sara, Pai, o Brasil. Toma, Senhor Deus, essa nação nas tuas mãos. Toma, Pai, este povo nas tuas mãos. Ó Jesus amado, entra, meu Senhor Deus, com providência. Ó Pai, dá vitória a teus filhos, às demais nações, meu Senhor. Quantas pessoas, Deus, estão chorando, ó Pai, triste, que perderam um ente querido. Meu Deus, consola e conforta o coração dos familiares, meu Senhor. E aqueles, ó Pai, que foram infectados, ó Pai, por esse vírus, eu declaro saúde, Senhor. Eu profetizo saúde. Eu profetizo, ó Pai, que vai haver uma restauração completa. Oh, meu Deus, visita os leitos de hospitais. Senhor, os médicos, Senhor, que já não sabem mais o que fazer, orienta, instrui, Pai, porque Tu és o médico dos médicos. Tu tem todo o poder nos céus e na terra. O Senhor manda e desmanda, Pai, nesse lugar. E esse mal, Pai, só vai prevalecer enquanto o Senhor quiser, porque na hora, Pai, que o Senhor quiser, o Senhor irá dar um basta, e esse mal vai ter que ir embora. Abençoa, Pai, minha casa, minha família, eu entrego, ó Pai, nas tuas mãos. Cuida, Pai, do teu povo, ó Pai, toma cada um nas tuas mãos. Assim eu lhe peço, e grato sou não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Eu quero aqui estender o meu agradecimento a você que parou um pouco do seu tempo para assistir esse vídeo. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. E desde já eu quero deixar aqui um aviso. Enquanto perdurar esse tempo de templo fechado, em que a igreja estiver fechada, se Deus assim nos permitir e nos der graça, nós vamos estar aqui aos domingos, levando sempre uma palavra de ânimo, de esperança, de conforto para os irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu trabalho. E quero mais uma vez dizer que esse mal não vai prevalecer sobre a sua vida. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.